Hello! Teacher João Martins aqui, ou Instructor João Martins, se você preferir. E eu decidi fazer um vídeo por semana onde a gente coloca a mão na massa, né? Onde a gente faz uma coisa mais prática, porque eu entendo que por mais que seja importante você entender o lado conceitual, muitas vezes a gente não consegue ir muito além daquilo, né? É difícil a gente ver a aplicação daqueles conceitos na prática. Então, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma leitura, não uma leitura, mas a gente vai ouvir um audiobook, a gente também vai ler, né? E eu vou mostrar para vocês alguns recursos, algumas coisas que a gente pode fazer e também dissecar algumas expressões, enfim, ok? Então, por que a gente está fazendo audiobooks, né, nessa aula? É uma coisa que eu comecei a fazer mais recentemente e tem vários pontos que eu acho bem legais em relação ao audiobook. Obviamente também tem desvantagens, mas eu acredito que são mais vantagens do que desvantagens. Uma coisa boa do audiobook é que você consegue buscar o que você gosta e você tem um contato de longo prazo com esse conteúdo, que é algo interessante também. Então, quando você vai ouvir um diálogo, por exemplo, ou ver um vídeo, você faz o diálogo, faz o vídeo, acabou ali e é isso. Agora, um audiobook ele leva mais tempo, né? Às vezes tem 5 horas, 6 horas. Esses aqui, por exemplo, tem 11 horas e meia, 12. Então, é legal a gente levar isso em conta, né? Que é uma coisa que a gente pode trabalhar, uma coisa que a gente gosta bastante e a gente consegue ter um contato de longo prazo e isso também já é muito interessante. E tem alguns outros recursos que eu vou mostrar para vocês. Eu escolhi Harry Potter porque não é muito complexo, né? A forma que eu vou trabalhar aqui você também pode trabalhar com outros livros, tá? Se você colocar, por exemplo, aqui, escrever aqui na pesquisa Full Audiobooks, escrevi errado. Full Audiobooks, você vai perceber vai aparecer várias opções, né? Então, vários ok? Eu escolhi Harry Potter porque eu acho que é uma opção boa, muitas pessoas gostam, é popular, eu gosto, né? Eu ando ouvindo particularmente quando saio para caminhar, eu coloco no fone e ouço, eu gosto. Então, se você não gosta de Harry Potter, sem problema, você pode trabalhar com outro livro, mas é a opção que a gente vai usar hoje. Ok, Harry Potter Audiobook. Eu escolhi essa opção aqui do JWP Audiobooks. É o que eu tenho ouvido e é a que eu tenho gostado mais. A voz dele é boa, ele tem uma boa dicção, a narração dele é boa. E um ponto que é interessante que eu quero comentar com vocês, esse aqui. Ok. Só que a gente vai começar do começo, né? Tá. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Uma coisa que é legal de considerar é o seguinte: Harry Potter and the Philosopher's Stone. Eu acabei descobrindo que o nome original do livro é Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter é a Pedra Filosofal. Agora a versão americana é Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Então, se você quer ver o livro na versão americana, você vai no Sorcerer's Stone, né? Eu quero ver na versão original, por mais que o inglês britânico não seja o meu mais forte, né? Eu sou bem melhor que o inglês sotaque americano, mas no problem. Tentando achar esse aqui. Ok, primeiro. Tá. Então, algumas coisas antes de começar, tá? A gente vai fazer por pedaços. Obviamente, a gente não vai pegar aqui e ouvir 27 minutos de audiobook de uma vez. A gente vai fazer por pedaços. O tamanho desses pedaços vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que, de repente, pode fazer um pouco mais. Tem gente que é melhor fazer um pouco menos. Isso é uma coisa que você tem que perceber por si mesmo. A gente vai fazer 1 minuto aqui. Tem alguns recursos que eu também acho muito bom que o YouTube tem e que, especificamente para o audiobook, funciona muito bem. Que é a legenda autogerada, né, que não tem para todos os vídeos e a gente sabe que muitas vezes as legendas autogeradas do YouTube tá cheio de erro. Porém, quando se trata de audiobook, em especial esse aqui, eu não vou sei dizer se é a mesma coisa para todos, porque eu não fiz muitos testes. Porém, para esse aqui, a legenda está muito precisa, né? Quase não tem erros. Eu diria que mais de 90% de acerto.
está tendo para as legendas. Claro que tem erros, porque é uma legenda autogerada, porém é muito pouco assim, então realmente vale a pena. E esse é um dos pontos que eu achei que faz o audiobook ser ainda mais interessante, o fato das legendas autogeradas funcionar. Não quer dizer que a gente deva sempre ver com legenda, tá? Mas é bom ter esse recurso para a gente poder dissecar mais o que está sendo escrito ali, para entender melhor, para compreender um pouco mais profundamente. Então a gente pode ativar a legenda, né? E um outro recurso que tem no YouTube também que é excelente, que a gente pode usar, a gente trabalhar a velocidade. Então, por exemplo, você clica aqui nessa engrenagem, velocidade de reprodução. Você tem essas opções, mas você também pode vir aqui em personalizado, né? Você clica em personalizado e aí você pode aumentar a velocidade, diminuir, enfim. Se você é uma pessoa que quer dificultar, por exemplo, você pode aumentar a velocidade. Mas no nosso caso aqui a gente quer simplificar. Então uma velocidade que eu tendo a usar com alunos básicos, né? Aquele aluno básico que tem uma base boa, porque você tem que ter alguma base para fazer esse tipo de exercício, tá? Não dá para chegar aqui. Na verdade dá para chegar do zero, mas eu acredito que você vai tirar um maior benefício se você já souber pelo menos um pouco, tiver algum vocabulário e já tiver algum contato com o inglês. 0,85 eu acho uma ótima velocidade, tá? Porque dá tempo do aluno, se você não está muito acostumado a fazer listening, você tem tempo de digerir aquilo. Então uma das coisas que a gente costuma ter dificuldade é o que? Muita informação em pouco tempo. Então a gente não tem muito tempo para processar aquelas informações. Então isso é algo importante. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir por 1 minuto. Ok? Quando você for fazer esse tipo de exercício, você pode ouvir mais de uma vez. Aqui a gente só vai ouvir uma vez, para não ficar muito repetitivo. Porém, toda vez que você for fazer esse tipo de exercício, né, você pode ouvir 1, 2, 3. Né? Eu não recomendo que ouça muito mais que 3 vezes, para até não ficar muito maçante. Você não precisa necessariamente entender tudo, tá? Tem que levar isso em consideração também. A gente vai tentar entender o máximo possível, a maior parte. Tá? Se você perder alguns detalhes, não tem problema, faz parte, ok? Então vamos lá, a gente vai ouvir em 0,85 com legenda por 1 minuto, ok? E alguém vai falar, mas um ponto também que é relevante de falar, não é para você ouvir sempre com legenda. Por que a gente está ouvindo com legenda? Para a gente conseguir entender um pouco melhor, mas em última instância quer ser capaz de ouvir sem legendas, tá? Mas aqui é título de... para ficar mais fácil didaticamente, para ficar mais simples da gente fazer o exercício, a gente vai começar com legenda. Em geral, eu recomendo começar sem legenda, para você treinar mais o ouvido, você focar mais no ouvido, que costuma ser a habilidade que o pessoal menos pratica, né? Então a gente vai ouvir 1 minuto, ok? Em 0,85. Vamos lá. Harry Potter and the Philosopher's Stone by J.K. Rowling. Read by Jack Parry. Chapter 1. The Boy Who Lived. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man, with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs. Dursley was thin and blonde, and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful, as she spent most of her time craning it over garden fences, spying on the neighbours. The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion there was no finer boy anywhere. The Dursleys had everything they wanted. Ok, tá. Bom, como que começa isso aí, né? Toda vez que a gente ouvir algum conteúdo, a gente tem que focar primeiro no principal, na ideia geral. Qual que é a ideia geral desse primeiro minuto? Ele fala o nome da autora, o nome da pessoa que está narrando, Jack Parry. Ele fala dessa família dos Dursleys, né, que é uma família... Eu tô falando aqui, desculpa. Voltando agora. O que fala nesse primeiro minuto? Tá? Primeiramente, o que a gente tem que focar toda vez que a gente pega um conteúdo novo? A gente tem que tentar pegar o contexto e as informações principais. Tá? Primeiro isso. Detalhes são importantes? Sim, com certeza. Mas se você não pegou o principal, o detalhe
não tem muito sentido você querer pegar detalhes se você não pegou as principais informações. Então o que acontece aí? Primeiro ele fala do nome da autora, o narrador. Ele também fala dessa família dos Dursleys, né? Que eles são pessoas normais e dá essa ênfase, parece, de que a família gosta de ser normal e que não gosta do que não é normal, né? Pelo menos é essa impressão que eu tenho inicialmente. Talvez eu esteja enviesado porque eu já conheço a história. Aí ele fala primeiro do Mr. Dursley, que é o homem, né? Parece que é o pai da família, né? O Beefy Man, então ele é um cara grande, né? Fala do pescoço, né? Fala da Mrs. Dursley, que é provavelmente a esposa, né? Que ela tem bastante pescoço. E fala se não me engano, acho que fala do filho, né? Do boy, yeah. Tá, e o nome do capítulo é The Boy Who Lived, tá? O garoto que sobreviveu. Beleza. Então, isso é o principal. Se você pegou esse principal, ótimo. Agora a gente pode ir um pouquinho mais fundo, numa segunda camada, e ver os detalhes, tá? Primeiro de tudo, o que eu costumo sugerir para você deixar aberto quando você quiser fazer pesquisa de vocabulário? Primeiro, o Google Imagens, tá? O Google Images, ele é muito bom porque você consegue muitas vezes descobrir uma palavra sem precisar usar a tradução. Então você já deve ter ouvido algum instrutor de inglês falar: "Ei, evita usar a tradução". E por que isso acontece? Porque a gente quer, tanto quanto possível, associar a palavra em inglês àquilo que ela representa. A gente não quer associar a palavra em inglês à sua tradução, né? Porque isso vai ter várias desvantagens, enfim, isso já dá um outro vídeo por si só. Então é interessante a gente usar o Google Imagens, tá? Outra coisa que os outras apps que eu tenho aberto aqui é o Cambridge Dictionary. O Cambridge Dictionary ele é bom porque ele é bem técnico. Ele te dá a pronúncia da palavra no inglês britânico, no inglês americano também. E ele te dá a definição, né? Isso também é muito bom. Ao invés de dar a tradução, ele te define. Então, ele dá a definição da palavra. Então, isso para quem já tem alguma base é muito melhor. Tá? Porque, de novo, você está usando o próprio inglês para atingir o significado, não o português. E, em último, o Urban Dictionary. Tá? Então, o Urban Dictionary é muito útil porque tem muitas palavras que você não vai encontrar num dicionário normal, né? E são gírias, enfim. Então, esse tipo de palavra a gente usa aqui no Urban Dictionary. Então, esses três. Tá? Eu também costumo usar o Google Tradutor, não estou dizendo que ele não é o melhor, obviamente, mas ele tem as suas vantagens, ele é prático, enfim. Mas aqui por hoje eu vou usar esses três, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada um pouco mais em detalhes, tá? Eu vou pegar aqui algumas sentenças e expressões que eu sinto que fogem um pouco do normal, fogem um pouco daquilo que a gente costuma ver em geral. Então, aquelas palavras e expressões que são mais comuns, eu vou meio que ignorar. Se você não conhece, você pode fazer sua pesquisa aí. Tá? Eu vou tentar ajudar vocês naquelas que talvez não seja tão fácil de achar a tradução. Então aqui fala: "We're proud to say that they were perfectly normal, thank you very much." Então eles têm orgulho de dizer que eles são pessoas perfeitamente normais, os Dursleys, né? Thank you very much. Então esse thank you very much é para dar essa ênfase. É difícil explicar essa parte, né? Mas é para dar uma ênfase de que eles são pessoas certinhas, né? Thank you very much. Tá. Vamos devagarzinho aqui. As últimas pessoas que você esperaria, né? Se envolver em algo. They were the last people you would expect to be involved in anything. Esse you'd às vezes a gente não pega, né? Ele é um pouco mais sutil assim. Então esse you would, né? Como se fosse um you would, né? Então you would, basicamente isso, né? Esse you'd. Mas no listening às vezes leva um tempinho para pegar. Então you expect to be involved in anything. Então são as últimas pessoas que você esperaria estar envolvidas em algo estranho ou misterioso. Até aqui tá ok. Didn't hold quer dizer que eles não têm contato com isso, né? Didn't hold seria não segurou, né?
Mas aí a gente tem que sempre levar em conta o contexto. E essa é uma característica específica da literatura, né? Ele vai tender a usar palavras para enriquecer o que está sendo falado ali, enriquecer em detalhes, que é um pouco diferente do que a gente faz num diálogo. Então, num diálogo eu costumo sugerir para meus alunos de usar palavras mais simples e tal, a menos que seja um pouco mais avançada e você consiga florear um pouco mais, entre aspas, o seu discurso. Agora, quando a gente fala de literatura, o objetivo do escritor não é necessariamente ser o mais claro possível. Talvez a pessoa até tenha isso, em especial num livro desse que é mais infantil. Porém, ele também quer enriquecer em detalhes, ele quer ser criativo, ou ela quer, no caso, que é a autora. Então, é legal a gente ter isso em mente, que vai ter muito uso de linguagem metafórica e tal, para enriquecer a escrita, né? Então, nesse caso aqui, because they just didn't hold with such nonsense, eles não tinham nenhuma parte, né? A gente pode até pesquisar aqui o hold. Deve ter vários sentidos, né? Mas aqui tá no sentido mais informal, né? Didn't hold. Por algum motivo não encontrou. Acho que é algum problema do site. Mas didn't hold such a nonsense tá nesse sentido de support. Legal, deve estar nesse sentido de suporte, né? Ok. Continuando aqui. Tá. Director of a firm called Grunnings, which made drills. Which made drills? Que made, alguém já viu esse made in China, made in Brazil e assim vai. Made é o passado do make, certo? Então fez drills. Vamos supor, por exemplo, que a gente não sabe o que é esse drills. Por que é interessante a gente ter o Google Imagens, né? Ao invés de a gente ir lá no Cambridge, a gente simplesmente vem aqui e coloca drills. Ok? Então isso aí é drill. Então ele trabalha numa empresa que faz isso aqui, drills. Ok? Eu não preciso nem pensar, nem lembrar do português. Eu simplesmente vejo a imagem e é isso aqui que é o drill. Beleza? Ok. Então tá falando do Mr. Dudley. He was a big, beefy man. Beefy, o que será que é esse beefy? Vamos ver. Beefy. Beefy. Beef, então, é carnudo, uma pessoa que tem carne, né? Uma pessoa que tem bastante massa. Não necessariamente que tem músculo, tá? Aqui tá parecendo bastante homens com bastante músculo. Mas você vê que também tem homens, né, com barriga e tal. Mas é mais no sentido de ser grande, né? Bastante carne. Beef é carne, né? Se a gente colocar beef aqui, ó. Beef é carne. Agora, quando a gente coloca um Y no fim de alguma palavra, a gente pode transformar. Isso vale para muitos nouns e para muitos verbos, né? A gente consegue transformar aquela palavra em um adjetivo. Então, beef, que é carne, beefy, carnudo, certo? Então dá pra gente fazer isso com várias palavras. Ok? Continuando. Hardly had any neck. Então ele praticamente não tinha pescoço, né? Ok. Very large mustache. Large mustache. Ok. Was thin and blonde. She was thin, right? Aqui, ó, fat, thin. Aqui já dá o antônimo, é interessante. Blonde. What is blonde? Ok, blonde. Então, blonde é o hair color, right? I'm not blonde. She is blonde. Nearly twice the usual amount. Nearly quase, né? Nearly twice. Então, quase o dobro, the usual amount. Amount, quantidade, né? Então, ela tinha quase o dobro de uma quantidade comum, né, usual, de pescoço. Ok? Então, enquanto Mrs. Dursley não tinha muito pescoço, ela tinha bastante pescoço. Né? Então, é o tipo de coisa que você vê em literatura.
which came, which came very useful. Which, okay. Spent most of her time craning it over the garden. Então, ela, aqui tá o garden, ela ficava fazendo isso aqui, né? Pra poder ver garden fences, né? Então, garden fences, vamos colocar aqui o garden fences. O que é o garden fences? Isso aqui, garden fences, ok? Então ela fica olhando, né, usando o pescoço pra spy, to spy, right? O que é o spy? Ela fica por cima da cerca pra spy, spying, vou colocar com ing aqui, vamos ver, né? Ó, o que ela fica fazendo lá por cima da cerca. Spying on the neighbors. Então ela fica espiando os vizinhos. No finer. Fine é um adjetivo bem geral, mas aqui é um garoto. Não existe garoto melhor, né? Tá. Ok. Então, essa é uma das formas que você pode trabalhar. Tá? Então, por exemplo, da mesma forma que você pode ouvir aquele primeiro minuto e avançar para o próximo, se você achar que não teve muita coisa que vale a pena você voltar, se você já conhece o vocabulário, se você não teve dificuldade, você pode ir avançando. Se você teve alguma dificuldade, você pode ouvir mais uma vez, duas, e você também tem esse recurso da legenda. Então você pode ver a legenda, a maioria das coisas, das palavras vão estar escritas corretamente, e aí você pode fazer essa pesquisa. Lembrando de sempre primeiro focar primeiro sempre na imagem e depois a gente vê as outras opções, tá? Vamos ver mais um minuto aqui. Beleza. Ok. Então, quais são as principais informações dessa parte? Que eles têm um segredo, né? Eles têm esse segredo e esse segredo são os Potters, né? Eles não querem que as pessoas saibam sobre os Potters. Então, tem alguma coisa relacionada com os Potters que eles querem esconder. Eu não lembro de ter visto nada muito diferente. Discovered. Essa parte aqui eu acho interessante. Aqui eles estão falando do. Vou até voltar um pouquinho. Ó. Mrs. Dursley pretended that she didn't have a sister. Tá? Então essa aqui é todo mundo erra essa, né? Pretend. Todo mundo acha que pretend é pretender, mas na verdade pretend é fingir. Então Mrs. Dursley pretended that she didn't have a sister because. Então ela fingia, né? Ela fingia que não tinha uma irmã. E aqui vai explicar o porquê. Her sister and her good for nothing. Esse good for nothing não serve para nada. Were as Undersley-ish as it was possible to be. Então esse as aqui, ó. A gente tem esse as aqui e esse as aqui. Eles servem para a gente comparar, né? Então, were as Undersley-ish as it was possible to be.
vamos olhar esse Undersleyish aqui. A gente tem esse prefixo un, que é uma negação, e esse ish, né, que é mais usado em contextos informais, que eu aprendi, acho que foi ano passado, sobre esse sufixo aqui. Então ele era uma coisa que eu via e não pensava, passava meio batido. Tem uma série na Netflix, se não me engano, que se chama Blackish. E eu demorei um tempo para entender o porquê, né? Esse ish quer dizer que é algo parecido com aquela coisa. O que eu quero dizer com isso? Nessa série, por exemplo, Blackish, é uma família de pessoas negras, porém, lá nos Estados Unidos, a cultura de como as pessoas negras se comportam tende a ter um certo estereótipo. E essa família da série meio que foge esse estereótipo. Então, por causa disso, eu acredito que por causa disso eles colocaram esse ish no fim, né? Blackish, porque não é exatamente negro no sentido que as pessoas costumam perceber os negros nos Estados Unidos, por exemplo. Então quebra o padrão, por isso Blackish, né? Uma série de comédia. Isso foi minha interpretação. Então vamos supor, esse objeto aqui, ó. This is very Joanish, né? Joanish, Joanish. Vamos supor que isso aqui é muito minha cara, né? This is so me, this is so Joanish, né? Fica estranho, realmente é estranho. Mas é uma coisa que ela fez aí com os Dursley de novo, aquele jogo de palavras na literatura. Então, Undersleyish é algo que não tem nada a ver com Dursley, né? Então, ele é o mais Undersleyish possível. Ele é o mais diferente que poderia ser dos Dursley possível. Ok? Então, ele é as Undersleyish. Ele era, né? Were, aqui no passado, to be no passado, as Undersleyish as it was possible to be. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Shuddered. Não conheço esse shuddered, esse verbo, vamos ver. Shuddered. Tá. Uma coisa que é legal considerar também é que, de novo, isso aqui é um livro com inglês britânico. Né? Então ele vai ter expressões de inglês britânico. Esse shuddered eu particularmente não conheço. Então vou colocar aqui, ó, primeiro no imagens, né? Que às vezes a gente consegue aqui. Ok, shudder, deve ser. Esse aqui tá explicando bem, né? Então é medo, né? Tremer, né? Tremer de medo, provavelmente, né? Okay. They never see him. Eles nunca viram, né? Ok. Então esse wake up no passado, on the dull grey Tuesday. Então eles adoram dar mais detalhes, né? Não é simplesmente um Tuesday qualquer, é um dull grey Tuesday. Ok? Então a gente tem esses dois adjetivos antes aqui para o Tuesday, para enriquecer mais em detalhes, né? Então o detalhe é importante. Dull. Vamos começar com dull. Dull. Dull, dull, this is so dull, boring, né? Dull e boring tem diferença, né? Mas é um pouco parecido. Você tá meio, né, desanimado. Grey do Grey's Anatomy, não. Grey, the color grey. Então era um dia acinzentado, né? Um dia meio desanimado, né? Não era um dia ensolarado, né? Muito pelo contrário. E é aí que a história começa. Ok? Bom, de novo, a gente ouve, pega o geral, disseca, avança. Agora a gente vai fazer mais um minuto. Beleza?
Very well. Ok. Então o que a gente poderia dizer que são as informações principais dessa parte? Basicamente o dia está começando, ele está se aprontando para sair do trabalho, né? Ele pega uma gravata, ah, ele vê a esposa, o filho, está saindo de casa, sai de carro, e daí ele vê um gato lendo um mapa, né? Então isso é o principal, isso é o miolo dessa parte, né? Tem outros detalhes, obviamente, que a gente vai dar uma olhada agora. Então, lembrando, sempre focar no principal. Se você ouviu e não conseguiu pegar esse principal, tenta ouvir mais uma vez, né, e depois disseca. Né, você pode pausar o vídeo aqui e fazer. Então agora a gente vai olhar algumas partes. Tem algumas palavras aqui. Tá. Humped. Humped. Vamos ver. Humped, se eu acreditar no sentido dele ter levantado ou alguma coisa assim. Eu também não conheci humped. Humped. Vamos ver. Aqui não tá como noun. Noun é substantivo, tá? Está usando um verbo, então a gente tem que procurar aqui. To carry or lift something heavy. Ok. Tá, não é have sex, obviamente. Isso não ia ter um erro de criança. Large, round. Tá, então é o verbo. To carry or lift something heavy. Então carregar ou levantar algo pesado com dificuldade. Tá. Picked out. Tá, então esse pick. Tá. Pick. Então esse pick, o pick ele pode ser tanto escolher, pegar quanto escolher, né? Então aqui provavelmente ele escolheu. Então ele escolheu his most boring tie, né? Tie, pra quem não sabe o que é tie, vou colocar aqui. Tie. Tie. Isso aqui é tie, ó. Bom, tem outras coisas que eu vou complicando um pouquinho, mas isso aqui é o tie. Boring. Boring, algo tedioso, né? Boring. Ok. Chatted happily. Chat, bater papo. Happily, a forma que ela tava, né? As she wrestle. Essa é boa. Wrestle. O que é o wrestle? Wrestle, né? Ali tá como verbo, obviamente. Wrestle é a luta olímpica, né? Eles usam isso no sentido de, tipo assim, ela teve que grudar no garoto, segurar ele, né? Wrestle, porque ele tava provavelmente se esperneando, alguma coisa assim. Então ela teve que fazer um esforço aí, né? Wrestle vem de wrestling, que é esse esporte aqui, ok? Pra dar essa ênfase que ela teve uma dificuldade para controlar o menino ali, né? A Screaming Dudley. Então ele tava gritando, né? Into his high chair. A large tawny owl. What is tawny? Tawny. Oh, tem o tawny owl lá também, ó. Tawny. Uma coisa que eu descobri vendo esse aqui, que eu não sabia, é que tawny é essa cor aqui, né? Eu também não sabia até ver o livro. É essa cor específica, meio marronzada assim, né? Ok. Tawny Owl flutter, de novo aquela coisa literária, né? Ela não tá, ao invés de falar fly, né? Que é voar, flutter, ela tava flutuando, né? Past the window, né? Então passou pela janela, past the window. Tá, 8:30. Eu não costumo falar a hora assim, mas é legal saber que é 8:30, ok? Passou meia hora das 8. Pecks. E pecks, Mr. Dudley on the cheek. Ok. Então Dudley was having a tantrum. O Dudley tava assim, ó. Tantrum.
Ele tava tendo um tantrum. Isso aqui é tantrum, né? Birra, chorando, tal. Então ele não conseguiu, ele errou o beijo, né? Little Tyke, né? Esse Tyke também eu descobri que é usado de novo no inglês britânico, né? Então não é muito comum para quem não tem muito contato com o inglês britânico. A young child. Essa aqui que é a definição que a gente está buscando. Ó. A child who behaves badly in a way that is funny rather than serious. Então, uma criança que se comporta mal, mas de uma forma que é engraçado, não sério. Então ele tá tirando um sarro, pra ele é engraçado o filho ali causando, jogando cereal longe e tal. He chortled. Esse chortle é a forma que ele disse, né? Ele disse de uma forma alegre, né? Satisfeito, né? Got into. Esse into é uma preposição de movimento, então quer dizer que ele foi entrou, dá essa ideia de que ele entrou no carro e saiu. Corner of the street, na esquina. Jerk his head, jerk around, quer dizer que ele tá olhando pros lados, né? Acredita, né? Tô chutando aqui, ok? Vou até colocar o jerk aqui. Jerk around. Acho que não é esse sentido. Mas pelo contexto dá pra gente ver que ele tava tentando olhar, né? Procurando. There's not a map in sight. Sight é visão, né? Então não tem nenhum mapa à vista, né? Deve ter sido um truque da luz. Beleza, então ele pisca e encara o gato e o gato encara ele de volta. Basicamente. Ok? Bom, galera. Eu não vou avançar muito mais que aqui. Tá? Como vocês viram. Não é tão complexo. Aqui no vídeo eu pausei todos os minutos e fui dissecando todas as partes, mas você não precisa necessariamente fazer assim, né? Até porque acaba sendo um pouco cansativo. Você pode reservar essas partes que você pausa e olha expressão por expressão naqueles momentos que você teve dificuldade, onde você sentiu que o seu entendimento foi comprometido, tá? Então, bom, quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de exercício? A vantagem é que você está ouvindo em inglês. Tá? Por mais que tenha legenda, você acaba ouvindo um pouco. Não é o ideal, tá? O ideal, se você quiser focar principalmente no listening, é só ouvir. Porém, aqui a gente está trabalhando outras coisas também. Se você já tem um nível legal, tenta sempre ouvir a primeira vez sem legenda, tá? Para você ter um momento onde você foca só no ouvido. É legal também. Uma outra vantagem é você ver o inglês de uma forma usado de uma forma diferente, você usar o inglês com uma coisa que você gosta, com uma história que você gosta, né? De repente um livro que você já leu, que você gosta muito, né? O Harry Potter para mim, por exemplo, é muito nostálgico, porque eu já li os livros, né, há 10 anos atrás, acho que um pouquinho mais de 10 anos atrás. Então, para mim é muito legal. Então você pode achar uma opção que seja melhor para você. E a desvantagem é que para conversação não é necessariamente a melhor coisa. Tá? Vai te ajudar no listening, mas eu sempre falo que para conversação você tem que ouvir muito diálogo. Tá? Então, de repente, numa próxima aula a gente faz um diálogo, faz um outro vídeo, enfim, eu quero dar uma variada nos conteúdos. Eu não necessariamente vou ficar sempre em audiobooks, mas eu trouxe o audiobook porque é uma coisa que eu comecei a fazer recentemente e que eu vejo que que é uma ótima opção principalmente por causa dessas coisas que eu te falei. Tem a legenda autogerada que está muito precisa, você pode diminuir a velocidade e você tem contato com algo que você gosta. Ok? E você trabalha o listening, que é uma coisa que é muito subestimada, que as pessoas tendem a não fazer muito. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários, ok? Se você gostou, eu peço que você curta, se inscreve aí no canal que eu vou estar sempre postando dicas e aulas, enfim. E é isso.
E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.